Depressão, dificuldade de socializar, de encarar o trabalho, a escola, problemas que afetam a mente, recebem, é claro, atenção de psiquiatras, psicólogos. Mas você sabia que a terapia ocupacional pode também ser uma importante aliada nestes casos? Humanamente, que é o programa da Band News FM feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje fala sobre terapia ocupacional e a relação dela com a saúde mental. Por aqui temos sempre as análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani! Oi, Ellen, olha, esse tema, eu vou falar, viu? É um tema que eu acho que vai ser cada vez mais importante quando a gente pensar no aumento dos transtornos mentais, particularmente alguns casos como do envelhecimento. E já vou de cara, antes de você apresentar a nossa convidada, já deixar uma pergunta aqui, porque eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha residência 20 anos atrás, hein? Que a terapia ocupacional, a gente pensa assim que é dar ocupação para a pessoa, né? É você ir fazer ali uma oficina e para a pessoa não ficar desocupada. Só que vai muito além disso, porque é uma forma de terapia mesmo, é a ocupação sendo uma forma de tratamento, até onde eu lembro. E é sobre isso que eu quero que a nossa convidada responda, viu, Ellen? Ela é uma terapeuta ocupacional, claro, e diretora do Serviço de Terapia Ocupacional do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, Ana Laura Alcântara Alves. Obrigada por estar aqui conosco, Ana. Tudo bem? Tudo ótimo. Ana, eu queria que você começasse então com a resposta ao que o Daniel nos deixou aqui de saída. É só preencher ali um tempo na vida do paciente? Então, né, a terapia ocupacional não é só a questão do preenchimento, mas é a questão de dar o sentido, né? Então, o quanto que a ocupação, todos nós temos ocupações no nosso dia a dia, o nosso trabalho, né? Muitas pessoas que trabalham o dia todo ficam muito mais tempo com as pessoas do trabalho, muitas vezes, do que com as pessoas de casa, né? Com a sua família. Mas aquilo precisa ter sentido, aquilo precisa, de certa forma, fazer com que cada dia vá construindo o cotidiano da pessoa. Então, não é só um ocupar por ocupar, né? Porque as ocupações a gente tem mesmo, faz parte do nosso dia a dia. Mas o que que aquilo tem sentido? O que que aquilo pulsa ali na gente, né? Tem a ver com a construção da identidade mesmo, né, Ana Laura? De você se reconhecer talvez como sujeito, como indivíduo, como alguém inserido naquela comunidade. Não é só ficar fazendo uma coisa ou outra, mas tem que ter uma história por trás daquilo que está fazendo, não é isso? Sim, sim. E o quanto, né, que quando a pessoa aí tem algo, isso muitas vezes se perde, esse sentido se perde, né? E aí o quanto que na terapia ocupacional a gente tem que ter esse resgate. E que não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente às vezes pega momentos, né, que a pessoa perto de se aposentar. E aí, né? Após é, vem a aposentadoria, não tenho mais aquela rotina, porque também a ocupação, o sentido tem muito a ver com a rotina, com o dia a dia, o que, que eu estou construindo ali todos os dias. E de repente aquilo não tem mais. Né? Ellen, eu vou pedir licença aqui então para sair da pauta totalmente. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui que me ocorreu quando você está falando, Ana, que a gente vai falar sobre a saúde mental e sobre a terapia ocupacional como uma forma de terapia, de tratamento, mas eu pensei o quanto que na vida das pessoas mesmo, assim, antes de se aposentar, no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente não faz coisas sem sentido. A gente não faz coisas porque está fazendo, a gente trabalha ali sem saber por que está trabalhando, quer dizer, para ganhar o dinheiro, mas aquela função, aquela atividade não constrói nada da nossa identidade, você nem tem orgulho, nem talvez não precisa ter vergonha, mas enfim, aquele trabalho ou aquela atividade não te faz sentido, as atividades que você faz fora do trabalho são automáticas. A terapia ocupacional teria algo para dizer para todos nós, então, nesse sentido, ou viajei demais aqui? Sim, eu penso que sim, que é para todos, né? Porque o quanto que muitas vezes no nosso dia a dia a gente está pela demanda do outro e não muito pela nossa. Né? E aí a gente vai respondendo, mas e aquilo, né? Chega no final do dia, opa, o que foi para mim, né?
Eu tenho algo que eu faço com a minha filha todos os dias à noite e virou assim, todos os dias. E quando não tem, ela me cobra. E no final da noite é agradecer e ver o que foi muito legal do dia, o que aconteceu que para ela fez muito sentido, né? Então tem a brincadeira com os amigos, tem, né, o momento que eu vou buscar ela na escola. Então, o quanto que a gente precisa olhar para isso, a gente precisa e começar talvez acho que desde os pequenininhos dos nossos filhos, né? Porque acho que lá na frente de fato da gente estar fazendo algo para si mesmo, né? E o quanto que isso acho que contagia quem está ao redor, assim. Eu tento levar isso. Você mencionou isso, eu lembrei que lá em casa a gente tem a mesma prática. Eu faço isso com a minha filha, e que nem sempre é uma coisa fácil. Porque tem dias que ela diz: mamãe, hoje eu não quero agradecer nada, quero dormir. Sim. E aí eu quero entrar nesse ponto contigo. E em muitos momentos haverá resistência, né? Não vai ser uma coisa assim, vamos lá fazer, que legal, vou para terapia ocupacional hoje. Não, não. Eu tenho pacientes que às vezes, né, chegam lá, no IPQ nem tanto, mas no consultório às vezes, nossa, hoje eu não queria estar aqui. Hoje eu queria estar, né, eu queria estar no clube, eu queria, mas aí eu acho que essa pessoa já encontrou o sentido dela. Será que ela precisa, né, continuar na TO também? Porque às vezes a gente tem a dificuldade da alta, né, de dar a alta, né? Recentemente eu venho trabalhando isso com um paciente, que ele veio me pedir a alta. Porque é isso, ele está trabalhando, ele faz. Assim, se eu for ver a rotina dele, o cotidiano dele, tá muito bem. Tanto na parte de estrutura e planejamento, quanto na parte de sentido de vida. Ele toca baixo, a meta dele era aprender 5 pastas de música, ele aprendeu as 5 pastas de música, ele fazia esgrima, foi parando de fazer porque agora ele não quer mais competir, então ele foi encontrando, né? E aí ele veio com esse pedido, então quanto que acho que ele encontrou mesmo. Acho que é uma história que ilustra bem o sentido de terapêutico, né? De como a ocupação pode ser terapêutica, nesse sentido de dar um rumo para a gente, e não um rumo do certo e errado, mas do rumo daquilo que é importante para nós. Eu lembro no começo da pandemia que a gente conversava muito, né? E as pessoas pediam dicas. Eu dizia assim que era preciso a pessoa se ocupar, construir uma rotina, né? Não ficar assim ao léu, sem fazer nada, se flutuando no tempo. E as pessoas falam assim, então dá dicas aí de coisas para fazer. Eu falo, lá, sei, né? Assim, cada um tem que encontrar o que gosta de fazer. A gente recebia aquele monte de livro online, um monte de curso online, e coisas que não faziam sentido mesmo, né? Não significavam muita coisa pra gente, a gente achava, ficava acumulando aquele monte de material lá e ficou tudo lá, né? A gente nem abriu porque não conversava com a gente. Acho que o trabalho da terapia fica claro nesse primeiro momento aqui, um dos trabalhos da terapia é ajudar a encontrar aquilo que conversa de fato com cada um, né? E aí cada um vai ser um, né? Não tem uma fórmula mágica para o ouvinte falar, então tá bom, entendi, o que eu faço aqui para ter sentido? Vai ter que trabalhar, né? Vai ter que arregaçar a manga, é isso? E também, assim, acho que a pandemia foi um bom exemplo disso, né? Que a gente tinha uma rotina, um cotidiano, e a gente aqui de São Paulo, né? Toda essa. E de repente, não temos mais isso, não temos escolas para mandar os filhos, vamos se adaptar total ao mundo online. A gente ainda que trabalhou em hospital continuou, né? Só que e aí, né? E meus pacientes também, muitos, e amigos também, né? Porque começou a ter muitos conflitos, muitas vezes dentro de casa, né? Era um trabalhando online da sala, né, na cozinha, quando não tinha espaço, os dois no mesmo ambiente, opa, e aí? Você vai ter reunião no mesmo horário que eu que vou falar, você que não vai falar. Uma dica que eu dava assim para os meus pacientes, que eu tentava assim a primeira assim, vamos tirar o pijama, né? Porque às vezes eu ia atender o paciente 5 da tarde online e ele estava de pijama. Eu falava, não, primeiro de tudo, vamos tirar o pijama, né? Muito bom. Vamos começar a construir, né? Por outro lado, no caso dos nossos pacientes, teve muitos que não sentiram a pandemia,
eles já viviam muito isolados. Uhum. Aí eles começaram a sentir que, opa, agora eu faço parte. Agora eu estou aqui, né? Eu também estou com essa rotina. Estou equiparada. Assim. Muitos se sentiram fazendo parte. Uhum. Foi uma inclusão, né? Uma inclusão um pouco diferente, mas se sentiram incluídos. Ana Laura, você estava relatando por aqui uma questão da pandemia, né? Que assim, você ia atender pacientes que estavam lá 5 da tarde ainda de pijama, e que você dizia, vamos começar a estabelecer rotina. E aí eu queria que você nos ajudasse a explicar para um ouvinte leigo, que de repente nunca ouviu falar em terapia ocupacional, não sabe do que se trata a terapia ocupacional, como é que você chega na vida de um paciente? Por exemplo, paciente que está hoje com depressão, essa pessoa provavelmente quer ficar dentro de casa, não quer ver as pessoas, talvez ainda consiga ir trabalhar, mas não quer fazer uma atividade física, não quer ir para um barzinho com os amigos. Qual é o seu trabalho? O que você ajuda a fazer ali com esse paciente? Então, a TO, ela trabalha muito com estratégias junto com ele, né? Voltando, né? O que tem sentido para ele, mas com essas estratégias para ele ter mais autonomia no dia a dia, para ele ter um poder de escolha, né? E isso a gente usa técnicas, né? Eu tenho formação no método terapia ocupacional dinâmico e pelo IPQ fui fazendo formação também na linha cognitivo-funcional. Então, quanto a gente vai encontrando estratégias, vai fazendo muitas vezes treino para essas pessoas poderem, de certa forma, começar a incluir mais coisas no dia a dia e que aquilo não traga tanto estranhamento para eles também. Né? Acho que. Perdão, desculpa, Ana. Não, vai lá. E muitas vezes essas estratégias na TO a gente faz muito na prática com ele, né? Então eu saio muito com os meus pacientes, assim, eu gosto de ir nos lugares. Então começou um que queria fazer faculdade, a gente foi até a faculdade, a gente foi ver como que era a faculdade, se tinha algum programa especial ou não. Aí ele não quis entrar por um programa especial, ele quis entrar por ele. Então, a gente foi até lá para ver a distância também da casa, até a questão, né? Ele tomava muita medicação, como que ele ia acordar de manhã, então ele preferiu um horário à tarde. Então, enquanto que todo esse planejamento, essa organização, é na TO que a gente cuida. O que eu ia dizer, acho que você esclareceu bem aqui, né? Que assim, para o ouvinte se identificar, né? Porque a maioria das vezes o ouvinte não está doente, ele não está num quadro assim mais grave, mas é como se fosse, pelo que eu entendi de você explicando aqui, uma forma grave, uma forma mais intensa, daquela sensação que todo mundo já teve, eu já tive, o ouvinte já teve, de você estar numa situação e pensar assim, putz, eu não sei por onde eu começo. Eu estou meio perdido aqui numa determinada situação, pode ser um trabalho que você está fazendo, pode ser uma situação familiar, ou pode ser alguma coisa assim, que você fala, putz, e agora? Parece tão complexo para mim que estou inserido aqui, que estou mergulhado nessa situação, que eu não sei o que eu faço. E alguém de fora fala, puxa, não, mas calma, vamos lá, ó. Você tem que fazer isso, primeiro você tem que ir aqui, decidir aquilo ali, pegar essa informação e aí tomar a decisão, né? Faz por passos. Claro que isso é uma coisa nossa do cotidiano, mas num paciente, às vezes com depressão, por exemplo, ou com transtorno mais prejudicial, isso pode ficar para a vida toda, né? Talvez ele não sabe por onde começa a própria condução da vida, e esse é o trabalho também da terapia ocupacional. Eu lembro de a gente faz muito também questionários ocupacionais, né? De preencher lá, porque às vezes ele chega, eu não faço nada no dia a dia. Não, vamos sentar, vamos olhar, então, vamos montar aí a sua rotina. E aí eu tenho, né, algumas tabelas que aí a gente monta junto, né? E até a questão dos hábitos também, né? Então, eu preciso fazer atividade física 3 vezes por semana. Então, o que está preenchido, o que de fato está fazendo, né? Porque às vezes tem o ideal que a pessoa queria e o que de fato acontece, o que de fato ela faz.
Então, tem também, né? A gente tem alguns manuais, tem questionário ocupacional, que vai dando um norte também para ele, porque também colocar no papel, ele visualizar ali como tá, por exemplo, quando a gente pega, às vezes, paciente, porque hoje em dia os jovens, né? Muito com essa questão da dependência de internet. E aí ele vai ver, ele chegou da escola, almoçou e ficou da 1 da tarde até as 10 da noite jogando. E o que foi feito naquele dia? E muitas vezes eles não têm essa percepção. Então, Uhum. esses questionários, essas formas ajudam muito a pessoa a ter essa percepção, essa visão mesmo, né? De como tá. Desenhar um mapa, né? Ver ali você vê um retrato do seu dia e só aí, só a partir disso já abrem-se algumas ideias ali, né? Caem algumas fichas quando você vê a coisa mapeada, né? E tem algo também, né? Que muitos trazem a questão do desejo de morar sozinho, né? Eles têm muito isso. Ah, eu queria morar sozinho, queria... E quando a gente começa a ver, e isso aparece muito lá no IPQ, né? A gente teve um paciente que ele começou a morar sozinho e ele falou que quando ele começou lá, acho que talvez eu esteja até pulando um pouco, mas quando ele começou no hospital dia, o desejo dele era aprender a fazer arroz, feijão e ovo. E no grupo de TO, a gente recebe os alunos do 5º ano da medicina. Então, eles passam no grupo de TO com a gente. E o projeto terapêutico desse paciente era para ele aprender a cozinhar. E na TO a gente faz muita culinária, né? A gente faz... Aqui, culinária trabalha muito a questão tanto das funções executivas, planejamento, organização, o que tem, como também tem a questão do prazer, né? Do que a gente vai fazer. E aí, nesse grupo, com os alunos da medicina, a gente fez um dia de fritar ovo. E teve, assim, teve alguns que foram ensinar os alunos que não sabiam a fritar ovo. Assim, Certeza, certeza. Eu, no 5º ano da faculdade de medicina, não sabia fritar ovo. A gente tem esse grupo lá, e todo ano, assim, os pacientes pedem, eles querem muito, e a percepção deles também, eles ensinando os alunos também, o quanto que isso também tem a questão da gratificação, mas tem a questão, opa, eu sou capaz, eu tenho essa capacidade. Então, é bem bacana, assim, acho que isso é trabalhar a autonomia, né? Ana Laura, me chamou a atenção, você deu um exemplo aqui, né, conversando conosco, dos jovens que chegam até você e que às vezes ficam muito tempo na internet, né, e não se dão conta do tempo. E aí, essa semana, conversando com uma mãe que estava com um dilema desses, ela me disse assim, a primeira coisa que eu fiz, tirei a internet do meu filho. E aí, depois, quando eu cheguei na terapeuta, ela me disse, está tudo errado. E é nesse ponto que eu queria chegar com você. No momento que a gente consegue organizar e que chega até você, dá para ver, inclusive, que a internet, o videogame, eles não são inimigos. A gente consegue usufruir disso também, né? Sim, sim. E hoje a gente está, né? Estamos tecnológicos, né? A gente precisa disso, mas o quanto que precisa ter o limite. E aí a conversa tem que ser muito. Então, vai jogar meia hora e depois, né, vai tomar banho, vai jantar, vai fazer a lição de casa. Olha, hora que dá os 25 minutos, ó, é daqui 5 minutos, vai desligar, né? Eu até falo, às vezes a gente conversa muito com os pais, né, com as mães, dos amigos do meu filho, e da minha filha, e eu trago muito a questão, assim, depende também muito do limiar, como está o nosso limiar da paciência, né? Porque o dia que você está com paciência, não, tudo bem, é 25 minutos, né? Você vai avisando, mas tem dias que não, tem dias que você também teve um dia cheio, um dia mais cansativo. Olha, hoje não tem muito acordo, né? Hoje em 30 minutos vai ter que realmente encerrar. Então, isso é muito da relação, né? De como a gente vai construindo e o quanto que pesa às vezes, né? Chega no final da noite, porque muitas vezes
vem muito o jogo, a tela, naquele momento também antes de querer dormir. E aí é importante tirar antes, para a criança não ficar agitada, né? Mesmo o adolescente, adulto, mesmo para a gente, né? A gente está falando aqui de crianças e adolescentes, Ana, mas eu queria perguntar para você um pouco sobre os idosos. Os idosos em geral, e particularmente no caso das demências, né? Que a gente está falando aqui de um transtorno mental, que é aquele que o idoso vai perdendo as capacidades cognitivas, não de uma maneira normal. A gente às vezes vai ficando mais velho, a memória já não é mais a mesma, né? A velocidade já não é mais a mesma, mas eventualmente isso pode ser num nível patológico, uma perda mais intensa, com prejuízo na vida, que a gente vai chamar de demência. Enfim, tem vários tipos de demência. Nesses casos, a terapia ocupacional, eu imagino que ela tenha muito para ajudar, porque é aí que assim, o idoso vai ficar perdido mesmo, né? Não sei saber o que fazer, mas imagino que possa ser um desafio também grande, né? Porque a cognição já está mais devagar e o mundo continua mudando, né? E aí chega iPhone ou smartphone e sabe, streaming, e o idoso vai ficando... Eu vi um jornalista falando que o pai dele não conseguia mais assistir futebol porque tinha que ver, abrir o celular e espelhar o celular na TV, que isso era inviável para o senhor idoso, né? Então, imagino que o trabalho seja muito importante, mas também mais desafiador nessa fase da vida, ou não? Sim. Tem tecnologias que ajudam, né? Tem muitos idosos hoje usando a Alexa, né? Você dá comandos, ajuda a lembrar, né? Que tem que tomar medicação. Essa parte é muito bacana. Mas a tecnologia para eles é algo, apesar de que tem muitos que são muito ligeiros, assim, eles aprendem rápido, eles pulsam, né? Mas varia, né? Eu tenho, no consultório, eu atendo algumas pacientes com Alzheimer e tem uma que ela trazia muita questão das receitas, né? Do bolo, ela sempre falava de um bolo de farofa, e eu comecei a montar com ela um caderno dela, e aí ela foi me trazendo fotos de Natal, e a gente começou, aí ela começou a escrever as receitas, porque ela falava que a maior preocupação dela era quando, e ela tinha uma crítica em relação que ela estava perdendo a memória, que tinha coisas que ela chegava, ela repetia, e na TO isso aparece muito, porque muitas vezes eles estão fazendo atividade, né, ela estava fazendo uma bandeja bonita de café da manhã e teve um dia que ela chegou e não lembrou, e ela ficou muito desesperada, ali ela se desorganizou um pouco, de não ter lembrado daquela bandeja, então ela tinha uma crítica que ela estava perdendo a memória dela. E aí a gente começou a montar esse caderno de receita. Então, quando ela chegava e via as receitas dela lá escrita, aquilo dava um alívio para ela. E foi tá ficando muito bonito, assim, porque cada vez ela traz uma receita diferente. Quando teve o casamento da filha, ela quis, né, que tivesse coisas também da família, porque é uma família portuguesa. Então, essas estratégias ajudam, né? Com o idoso a gente tem que muito trabalhar com pequenas dicas, pequenas orientações. Tem pessoas que às vezes colocam plaquinhas, primeiro vai pegar água, depois você vai pegar a sua medicação, porque a gente, e hoje em dia eles são muito mais independentes, né? Eles querem continuar morando sozinhos. Eles não querem ir para casa dos filhos. Minha avó deu um trabalho, menina, na época, porque é isso, né? Vai ficando idoso, vai perdendo autonomia por conta das perdas ali cognitivas, no caso dela físicas, mas não queria de jeito nenhum ser cuidada, enfim, e esse é um desafio, porque a população vai envelhecendo, né? Agora, uma analogia que eu faço, né, e eu não sei se eu estou fazendo errado, você me corrige aqui publicamente se eu estiver errado, mas com, por exemplo, o uso de bengala ou o uso de um óculos. Na idade, com o avançar da idade, a gente pode ter alguns prejuízos, algumas perdas de função, e felizmente a tecnologia está aí para ajudar a gente a suprir isso. Então, se a perna está fraca, você pode usar uma bengala, se a vista está fraca, você pode mexer no óculos, se a cabeça está fraquejando, você pode usar uma agenda, umas plaquinhas, às vezes a agenda do celular, e a TO
talvez seja a pessoa que pode mais te ajudar a encontrar essas tecnologias. Como uma fisioterapeuta vai ajudar a escolher a bengala certa, né? A TO vai ajudar a mapear suas dificuldades e encontrar as ferramentas certas. Tô errando muito ou não? Me corrige aqui. Tá certíssimo, Dani. É isso mesmo. A TO ela vai ajudar. Então, a gente mapeia todas essas dificuldades, o que está impactando no dia a dia, no cotidiano dessa pessoa, e aí quais as estratégias a gente vai usar. E aí, para cada um, é uma estratégia diferente, uma coisa funciona, outra não funciona. Então, para cada um, é de uma forma. Por isso, vocês têm que estar, de fato, inseridos no cotidiano daquele paciente. Tem que entender o que é o dia a dia de cada um desses pacientes e essa necessidade. E quando a gente fala que entender esse cotidiano, é isso mesmo, é pegar assim, que horas você acorda, né, depois do... Então, é traçar essa rotina mesmo, muitas vezes fazer, né, a visita domiciliar, então vamos na casa do paciente, vamos ver como que ele está, como que é ali, então ele tem cuidadores, como que esses cuidadores circulam por ali, então toda essa parte, né? O que está, de fato, o paciente que eu falei que estava fazendo faculdade, né? Ele passou a faculdade, uma boa parte da faculdade online, e aí agora, por conta da pandemia, agora voltou presencial. Primeiro dia ele ficou apavorado, Ana Laura, como que agora eu vou lá, vou ter que interagir com as pessoas? Sim, né? Vai ter que conversar, vai ter que estar ali, vai voltar a ter trabalho em grupo. Então, é de fato olhar mesmo para isso. O Ana sabe que a gente tem uma coluna diária, né, do Humanamente, e toda sexta-feira eu tenho uma indicação de um livro, de um filme. Eu queria aproveitar aqui, hoje, o Humanamente do final de semana, para fazer uma indicação que me veio à mente aqui enquanto a gente estava falando, um filme antigo, muitas vezes, muitas pessoas já podem ter visto, que chama O Feitiço do Tempo. E nesse filme o sujeito ele fica preso no tempo e ele acorda todos os dias, no mesmo dia, numa cidadezinha, né? E aí todo dia ele tem que ir para o mesmo lugar, ele faz a mesma coisa, ele fala com as mesmas pessoas, e a gente dá risada dessa situação, até que cai a ficha que a nossa vida também é assim, né? De forma geral, a gente acorda no mesmo horário, vai para os mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas. Só que ele quebra esse feitiço monótono quando ele vai encontrando estratégias e sentido. E eu acho que é isso que o filme fala para nós também, né? A nossa vida repetitiva, a nossa vida cotidiana, ela vai não ser um sofrimento ou uma maldição quando a gente encontra estratégias e sentido. Então, eu queria indicar esse filme e dizer que eu acho que pelo menos para mim, fica essa mensagem da TO, né? É o guia aí, no filme, né? A comédia, o cara faz apanhando ali, né? Isso. Mas com um terapeuta ocupacional, a gente pode, com mais facilidade, com mais ajuda, encontrar essas estratégias nesse sentido, né? Boa indicação, sim. Humanamente, a gente tratou aqui da relação da terapia ocupacional com a nossa saúde mental. Para isso, eu e o Daniel Barros contamos com a ajuda da terapeuta ocupacional, diretora do Serviço de Terapia Ocupacional do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, Ana Laura Alcântara Alves. Obrigada, Ana Laura. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ellen, obrigada, Daniel. Foi um prazer, foi uma conversa muito gostosa, muito prazerosa. E hoje deu muito sentido no meu... Daniel, obrigada mais uma vez por esse encontro. Obrigado a gente está aqui, toda semana, buscando encontrar estratégias e sentido também, né, Ellen? Sempre. E você pode ouvir mais uma vez, compartilhar esse programa, porque a gente está no canal da Band News FM no YouTube, no site da Band News FM e em todos os tocadores de podcast. Encontra lá o seu favorito e aí pode ouvir e compartilhar. Na semana que vem nós temos um novo encontro aqui no Dial da Band News FM. Até lá!